Tudo bem com vocês? Então, estou aqui para mais uma aula de redação. Hoje a gente vai trabalhar o texto narrativo e contempla o Fundamental 2 todo, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Vamos lá? Ao falarmos em narração, logo nos remete a ideia do ato de contar histórias, sejam estas verídicas ou fictícias. Então, verídicas são fatos reais e fictícias são fatos imaginados, inventados. E para que essa história seja dotada de sentido, ela precisa atender a critérios específicos no que se refere aos seus elementos constitutivos. Dentre eles, destacam-se. Então, dentro do texto narrativo tem os elementos que não podem faltar, que fazem parte do texto narrativo. Espaço é o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam. Existe o espaço físico, que é aquele que caracteriza o enredo, Espaço físico. O enredo ele vai se passar onde, Em qual local, em qual espaço vai acontecer a história, Está sendo narrada. Então, no caso, é o espaço físico, que é o concreto, que a gente pode ver, imaginar como é. E o psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens, que é o espaço psicológico, que é dentro dessa vivência que o personagem, ele participa, que não é propriamente o espaço físico onde se passa a história, não, é da vivência do personagem. Então, que se caracteriza esse espaço psicológico. O tempo caracteriza o desencadear dos fatos, é constituído pelo cronológico, que, como o próprio nome diz, é ligado a horas, meses, anos, ou seja, marcado pelos ponteiros do relógio, pelo calendário. Aí eu tenho o cronológico. E temos o tempo psicológico, que é ligado às lembranças, aos sentimentos interiores, vividos pelos personagens, intrinsecamente relacionados com a característica pessoal de cada um. Então, os sentimentos que eles viveram e que esse tempo que passou, que ficou na memória dos personagens, é o tempo psicológico, que não é medido através do relógio, do calendário, nada disso. Está na memória do personagem. Toda vez que ele lembra, ele volta no tempo ou pensa no futuro, remete essas emoções, esses sentimentos, que é o tempo psicológico. Personagens são as peças fundamentais, pois sem elas não haveria o próprio enredo. Então, as personagens são muito importantes e vão se classificar em protagonistas. São os personagens que se destacam pelos atos heróicos, também chamados de principais. Então, o herói, o mocinho, são chamados de protagonistas. E os antagonistas, que são os personagens que é o personagem que atua contra o protagonista, impedindo-o de alcançar seus objetivos. É o vilão da história, que persegue o mocinho. E ainda nós temos as personagens secundárias. Funcionam apenas como suporte da trama em si. Então tá ali, fazendo só um suporte. São aqueles personagens que aparecem ali, não tem muitas cenas, de uma hora e outra aparece uma cena e outra, Não é que nem o protagonista e o antagonista que estão sempre em todas as cenas. Os secundários vão aparecer só para dar um suporte. E o narrador, que é aquele que narra a história, atuando como mediador entre a história narrada e o leitor ouvinte. Vão se classificar em 3 modalidades,
Nós vamos ver aí, narrador personagem, ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. Neste caso, a narrativa é contada em primeira pessoa, eu. Então, o narrador personagem, ele narra e participa da história. Contou-me uma guia em Buenos Aires, que quando se diz que essa cidade é a mais europeia das Américas, muitas pessoas torcem o nariz. Pura dor de cotovelo. Quem conhece Buenos Aires como eu sabe que isso é verdade. Ó, ele está participando da história, então ele narra a história e participa também. É o narrador personagem. O narrador observador apenas limita-se em descrever os fatos sem se envolver com os mesmos. Aí predomina-se o uso da terceira pessoa. Então, terceira pessoa. Ele só está contando, descrevendo os fatos, nem se envolve. Ele morava numa cidadezinha do interior, tinha nascido ali, conhecia todo mundo, conhecia. Era muito dado demais para o gosto da mulher, que estava sempre de olho nos salamaleques que ele vivia fazendo para a mulherada do lugar. Pura gentileza, dizia ele, afinal sou um cavalheiro. Então, no caso, aí, essa narrativa está em terceira pessoa, o narrador observador. Dentro desse narrador observador, nós temos outro narrador, né? Vocês viram lá 3 modalidades. Narrador onisciente, que ele também é um observador. Usa também a terceira pessoa, só que esse narrador onisciente, ele vai contar os fatos como se ele conhecesse toda a história, como se ele estivesse ali presente. Ele conhece até os sentimentos, as emoções e os pensamentos das personagens. Entendeu? Que é o narrador onisciente. Todos esses elementos correlacionam entre si, formando o que denominamos de enredo, que é o desencadear dos fatos, a essência da história, a qual se constituirá para um desfecho imprevisível que talvez não corresponderá às expectativas do leitor. Este, portanto, poderá ser triste, alegre, cômico ou trágico, dependendo do ponto de vista do narrador. Então, no caso, aí, juntando tudo isso aí, personagem, espaço, tempo, narrador, tudo junto, vai formar um enredo. E esse enredo vai ter um desfecho, um final. E vai culminar no clímax, que é o ponto mais alto, aquele de mais tensão, que a gente quer saber logo o que vai acontecer. E depois desse clímax vem esse desfecho aí, que ele pode ser previsível, porque às vezes a gente está lendo, a gente já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer no final da história, ou imprevisível, quando não corresponde às nossas expectativas, né? A gente espera uma coisa, quando chega no final é outra, e vai desencadear essas emoções de tristeza, o final triste, ou um final alegre, ou um final cômico, trágico, né? Engraçado, dependendo do ponto de vista do narrador. Então vamos lá. Como a gente trabalhou com o gênero narrativo, temos o tema, né, da proposta de redação que vocês irão fazer, que é a necessidade da resiliência das pessoas no Brasil do século XXI. Vocês fazerem um texto narrativo, né, da proposta, vocês vão receber, ler direitinho, e vocês vão produzir um texto narrativo com esse tema aí, a necessidade e a resiliência das pessoas no Brasil do século XXI. Então, narração, tem o narrador, personagem, espaços, tudo, né? Todos os elementos constitutivos do texto narrativo, viu, gente? Vocês vão narrar e vocês escolhem se vocês querem narrar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, tá bom? Um beijo, né? E até a próxima. Façam as atividades, né? Caprichem
né? A gente vai corrigir também as que faltam corrigir, tá bom? Beijos no coração.